Natália Pazzi, que nos atendeu para falar de uma coisa muito importante. A gente debateu bastante isso aqui no Bora Brasil há alguns dias, daqueles de milhões, né, de testes da Covid-19, 7 milhões que estavam para vencer. E aí saiu hoje a decisão da Anvisa de ampliar a validade desses testes. Como é que isso vai ser feito, rápida, Natália? Anvisa, e para onde vão esses testes também? Boa tarde. Foi rápida, boa tarde. Oi, Ana, Joel, boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. Então, decisão que foi anunciada hoje, primeiro na comissão da Câmara que acompanha essas questões do governo em relação à Covid, depois a gente teve confirmação pela Anvisa através de uma nota oficial. O que diz a Anvisa? A Anvisa aprovou essa prorrogação do prazo de validade dos mais de 7 milhões de testes para a Covid que o governo federal mantém armazenado aí em São Paulo. Lembrando que parte dos testes tem vencimento previsto para este mês e outros kits com a validade chegando ao fim nos primeiros meses do próximo ano. E de acordo com o Ministério da Saúde, essa extensão da validade já estava programada desde que os testes foram comprados. Nessa nota, a Anvisa afirmou que o prazo de validade dos produtos em estoque passará a ser de 12 meses, contados da data de fabricação dos lotes do referido produto. Essa autorização da Anvisa está condicionada à realização de análises mensais de monitoramento para avaliação da especificidade e também da sensibilidade de todos esses lotes dos produtos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, devendo o Ministério da Saúde fornecer mensalmente amostras desses lotes a esse instituto, bem como os insumos necessários para a realização das análises. Então, o resumo de tudo isso esses testes PCR que estão estocados em Guarulhos vão ter validade de 12 meses a partir da data de fabricação de cada um desses lotes. Essa informação foi confirmada pela Anvisa agora há pouco, a gente vem falando disso já há algumas semanas, inclusive o ministro Pazuello já tinha dito que isso já estava previsto, então confirmação hoje por parte da agência. Então é isso. Agora, só para ficar bem claro aqui, para onde vão esses testes? Porque assim, não adianta nada estender o prazo, a validade e não tirá-los da garagem do aeroporto. Não, e se tem uma hora para usar, é agora. Principalmente que os números estão disparados. Isso aí também já está planejado? A gente não tem essa confirmação ainda, Ana. A Anvisa apenas informou essa questão de aumentar o prazo de validade, mas não disse para onde esses testes vão, se eles vão permanecer em estoque em Guarulhos, se eles vão ser aí distribuídos, porque a gente lembra, né, o ministro Pazuello, o Ministério da Saúde todo já disse que esses testes, eles são distribuídos de acordo com a demanda de cada estado e cada município. Então, uma questão ainda que a Anvisa e também o Ministério da Saúde precisam definir. Desafio, o primeiro desafio foi alcançado. Qual? É você prorrogar a validade. Segundo desafio, Ana, testar. Terceiro desafio, qual? Apresentar o resultado dos testes. Não é? 10 dias, a gente está esperando mais de 10 dias o resultado dos exames. Então somos extremamente ineficientes nessa parada, infelizmente. Ô, Natália, uma pergunta que você não tem obrigação nenhuma de responder. Você ouviu alguma coisa aí em Brasília a respeito do pedido da Pfizer para uso emergencial no Brasil? Você ouviu de ontem para hoje algo nesse sentido? A gente teve, Joel, ontem os governadores aqui no Palácio do Planalto em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que disseram que o próprio ministro afirmou, garantiu que qualquer vacina assim que for aprovada, vai ser distribuída no Brasil. A gente não teve uma confirmação ainda em relação à Pfizer. O que deve acontecer hoje? Existe essa expectativa desse Plano Nacional de Imunização ele ser divulgado. Era para ter sido divulgado até o meio-dia de hoje. A gente não teve esse plano divulgado ainda. Conversei com alguns representantes do Ministério da Saúde agora há pouco. Falaram que deve ter um anúncio através de uma nota em relação ao PNI, esse plano de imunização, para dizer mais em relação às seringas, ao armazenamento também, essa refrigeração que esses imunizantes precisam, principalmente o da Pfizer, que precisa ficar ali a menos 70 graus negativos armazenados para ter a sua funcionalidade, né, para não perder ali a sua essência de imunizante, mas a gente não teve ainda esse plano divulgado. A expectativa de hoje é justamente essa, o Ministério da Saúde se pronunciando e dizendo como é que vai acontecer, quando que vai acontecer, a partir de quando. A gente não tem essa confirmação ainda, claro, nossa reportagem está acompanhando toda essa situação, a nossa colega repórter Larissa Arantes está na frente do Ministério da Saúde acompanhando qualquer nova movimentação
movimentação, mas ainda nada, Joel e Ana. Tomara que saia hoje mesmo, né? A gente mais tarde faz contato, então, com a Larissa, que está lá de plantão, né? Na frente do Ministério da Saúde, porque o ministro Eduardo Pazuello falou um pouquinho mais cedo a respeito desse projeto de vacinação, que foi isso que você comentou, né, Joel? Sim. Que pode ser antecipado no Brasil. Vamos detalhar isso aqui enquanto a gente se despede da Natália. Obrigada, Tchau, viu? Natália. Obrigado. Bom trabalho. Até mais, pessoal. Até, meu bem.